Você já passou por momentos em que parecia não haver saída, em que a pressão da vida parecia esmagadora e cada caminho parecia fechado diante dos seus olhos? Situações em que a única coisa que resta é a esperança de uma resposta rápida, de uma solução que alivie a dor e traga luz em meio à escuridão. É exatamente nesses momentos que muitas pessoas recorrem a Santo Expedito, o santo conhecido em todo o mundo como o intercessor das causas urgentes. Hoje, vamos percorrer juntos sua história, entender sua trajetória, conhecer os milagres atribuídos à sua intercessão e descobrir por que sua devoção continua tão forte até os dias de hoje. Mais do que apenas informações, o que você vai ouvir pode trazer inspiração, conforto espiritual e a força que talvez você esteja precisando neste momento da sua vida. Santo Expedito não foi apenas uma figura devocional construída ao longo do tempo. Ele foi um homem real, que viveu em um período de intensas transformações. Sua origem remonta ao tempo do Império Romano, quando ainda era um soldado, conhecido por sua disciplina e coragem. Ele era alguém que conhecia o poder, a hierarquia militar, mas também vivia cercado pelas perseguições aos cristãos. Uma realidade dura para qualquer pessoa que ousasse professar a fé em Cristo. E foi nesse cenário que sua vida tomou um rumo surpreendente. Mesmo sendo parte de um exército que perseguia a fé cristã, ele decidiu seguir Jesus, mesmo sabendo que essa decisão poderia custar-lhe a vida. Isso já nos mostra o primeiro traço de sua personalidade: coragem para escolher a fé em meio à pressão, firmeza para decidir por aquilo que acreditava ser verdadeiro, mesmo quando tudo ao redor parecia contrário. A conversão de Santo Expedito é marcada por um episódio que carrega um dos símbolos mais poderosos de sua devoção até hoje. Conta-se que, no momento de sua decisão, ele foi tentado por um corvo que gritava a palavra cras, que em latim significa amanhã. Era como se aquela voz insistisse para que ele adiasse sua entrega, para que não tomasse uma decisão imediata. Mas Expedito, determinado, esmagou o corvo com o pé e proclamou sua resposta: hoje, que significa hoje. Esse gesto simples, mas profundamente simbólico, é lembrado até hoje como o sinal de que ele não procrastinou sua fé. Ele não esperou por um momento melhor, não adiou sua conversão. Ele escolheu viver sua decisão imediatamente. Esse episódio ecoa na vida de todos nós, que tantas vezes nos vemos adiando escolhas, empurrando para amanhã aquilo que precisamos resolver hoje, seja em nossa vida espiritual, emocional ou prática. O exemplo de Santo Expedito nos inspira a agir com firmeza e confiança no presente, sem deixar que o medo ou a dúvida nos paralisem. Essa coragem o acompanhou até o fim. Como muitos cristãos de sua época, Expedito enfrentou o martírio. Perseguido por sua fé, não abriu mão de Cristo, mesmo diante das ameaças e sofrimentos que lhe foram impostos. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas o nascimento de um testemunho eterno de resistência, lealdade e confiança inabalável em Deus. Ao recusar negar sua fé, mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida, ele mostrou que acreditava em algo muito maior que este mundo. Sua história ecoa como um exemplo de alguém que não apenas acreditou, mas viveu a fé até as últimas consequências. E é por isso que até hoje sua memória é celebrada e sua vida continua a inspirar milhões de fiéis em diferentes países. Com o passar dos séculos, Santo Expedito passou a ser conhecido como o Santo das Causas Urgentes. Mas por que justamente esse título? A resposta está ligada ao seu gesto simbólico contra a procrastinação, à sua decisão imediata e ao seu testemunho diante de situações críticas. As pessoas começaram a invocá-lo justamente em momentos em que precisavam de respostas rápidas. Problemas financeiros, dificuldades familiares, doenças repentinas, decisões que não poderiam esperar. Sua figura se tornou o reflexo daquela força espiritual que entra em ação quando não há mais tempo para esperar. Assim, em cada oração dirigida a ele, existe o desejo de que sua intercessão leve ao coração de Deus a urgência de uma resposta, a necessidade de um socorro imediato, algo que muitos fiéis testemunham ter recebido ao longo dos anos. Entre os inúmeros relatos e testemunhos,
Muitos afirmam ter alcançado graças impressionantes por meio da intercessão de Santo Expedito. Alguns falam sobre soluções inesperadas em questões financeiras. Outros relatam curas e ainda há aqueles que encontraram forças para tomar decisões difíceis no momento certo. Esses relatos não servem apenas como histórias de milagres, mas como sinais vivos de fé, como lembretes de que a confiança em Deus pode transformar situações aparentemente impossíveis. Imagine alguém em desespero diante de dívidas que pareciam sem solução, ou uma família aflita diante da doença de um ente querido, ou até mesmo uma pessoa perdida em meio a incertezas. Em muitos desses testemunhos, o nome de Santo Expedito aparece como o intercessor que trouxe esperança, paz e coragem. Esses milagres alimentam e fortalecem sua devoção, tornando-o cada vez mais próximo da vida das pessoas comuns. Não é à toa que a devoção a Santo Expedito se espalhou por diferentes partes do mundo. Ele é venerado em vários países, mas especialmente no Brasil, sua popularidade é marcante. Igrejas, capelas e festas são dedicadas a ele, reunindo multidões que buscam bênçãos e agradecem pelas graças alcançadas. Essa devoção não se restringe a uma região específica. Ela ultrapassa fronteiras culturais e geográficas, porque todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos situações urgentes que exigem fé e coragem. Essa universalidade torna sua figura ainda mais especial, porque mostra que sua mensagem de decisão, coragem e prontidão é compreendida em qualquer lugar e em qualquer tempo. Mas além da história e da devoção popular, Santo Expedito também é lembrado através da oração. Muitos fiéis recorrem a ele em momentos de aflição, rezando com fervor uma prece simples, mas poderosa, pedindo sua intercessão diante de Deus. A oração a Santo Expedito não é apenas um pedido de solução rápida, mas também um exercício de confiança, um momento de entrega em que a pessoa encontra paz e serenidade para enfrentar suas dificuldades. Ao rezar, o coração se acalma, a mente encontra clareza e a esperança se renova. É como se, por meio da oração, o fiel fosse lembrado de que não está sozinho em sua luta, de que existe alguém intercedendo por ele diante de Deus, trazendo coragem e alívio em meio ao sofrimento. Diante de tudo isso, fica claro por que Santo Expedito continua sendo um dos santos mais populares e invocados do mundo. Sua vida nos ensina que não devemos adiar nossas decisões, que a fé é uma escolha que precisa ser vivida hoje. Seus milagres e testemunhos de intercessão mostram que, mesmo nas situações mais difíceis, existe esperança. Sua devoção espalhada pelo mundo confirma que todos nós compartilhamos as mesmas dores e urgências e que podemos encontrar consolo e força ao nos unirmos em oração. Ao conhecer sua história, seus milagres e sua devoção, somos convidados a também dar um passo de fé em nossa própria vida, confiando que mesmo quando tudo parece perdido, a esperança pode renascer. E agora eu quero convidar você a refletir. Qual é a causa urgente da sua vida hoje? O que você tem adiado ou que parece impossível de resolver? Lembre-se de que Santo Expedito é lembrado justamente por estar ao lado daqueles que precisam de força e coragem para enfrentar situações críticas. Não importa se o seu problema é grande ou pequeno, Deus conhece a sua dor, e pela intercessão de Santo Expedito, você pode encontrar paz e confiança para seguir em frente. Se você já alcançou uma graça por meio dele, compartilhe seu testemunho, pois sua história pode ser a esperança que alguém precisa ouvir. E se você ainda está lutando, entregue hoje mesmo seu coração em oração, confiando que a fé tem o poder de transformar até os momentos mais impossíveis.